Seja bem-vindo ao JB Movies, eu sou o Juan e hoje eu vou falar sobre O Diabo de Cada Dia, ou no título original The Devil All the Time, filme produzido pela Netflix dirigido por Antônio Campos, baseado no livro de mesmo nome de Donald Ray Pollock. Inclusive participa do filme, mas eu já falo disso. Antes de começar minha crítica, eu já vou avisar que eu não li o livro, então eu vou basear minha opinião unicamente no que eu vi assistindo, sem comparações com o material original. Tendo isso em vista, bora começar! A trama é muito interessante porque ela vai acompanhar vários núcleos narrativos. É aquela parte do princípio de contar vários arcos diferentes que no final juntam em uma única história. E ela inicia com o personagem do Bill Skarsgård, que é um veterano de guerra traumatizado e que desenvolve um certo fanatismo religioso e passa isso para o seu filho, Arvin, que é interpretado futuramente pelo Tom Holland, que entra como o segundo arco narrativo, que eu acredito que seja o principal, porque nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse personagem. E todos eles são muito importantes. O do Bill Skarsgård, principalmente, porque como a gente vai acompanhar a evolução do Arvin, ter noção de como ele foi criado, as coisas que ele herdou do pai, os traumas que ele carrega e a opinião controversa que ele tem sobre a fé, são cruciais para o desenvolvimento da história dele. Mas além disso, ainda existem mais outros arcos dramáticos que durante boa parte do filme, inclusive, parecem perdidos e jogados ali sem muita função, completamente desconexo da história principal, mas com o tempo eles vão se interligando e se demonstrando uma trama única e sólida, o que deixa a jornada desses personagens muito intrigante e envolvente. Inclusive, para que isso funcione de maneira bem natural e crível, o roteiro dá uma espécie de piscadinhas para você ficar ligado em certas coisas que no futuro serão importantes, deixando a trama uniforme e bem dissolvida. Isso significa que a trama do filme é perfeita? Não, existem alguns pontos ali que para mim não funcionaram tão bem. Por exemplo, o uso da narração, que é sempre muito controverso em inúmeros filmes, nesse não é diferente. Ela é feita pelo próprio Donald Ray Pollock, que escreveu o livro, e em alguns momentos ela é até útil e complementa bastante para a história. Mas em outros ela está lá simplesmente para dar uma informação óbvia ou tapar um buraco de algo que não poderia ser resolvido de outra forma, adiantando a trama. Apesar desse ser um detalhe um pouco negativo, eu não acho que prejudica o material original, então eu nem vou descontar muitos pontos disso. Sobre o elenco, eu acho que está todo mundo muito bem, inclusive eu fiquei até surpreso, eu não esperava atuações tão brilhantes. Até na imitação do sotaque das pessoas daquela região, afinal nenhum dos atores é de lá. Tá tudo muito bom, bem natural, mas o destaque mesmo fica pro Tom Holland, que tá atuando muito nesse filme. Eu sempre achei ele bom ator, apesar de eu não gostar do Homem-Aranha que ele faz, e nesse filme ele prova realmente todo o talento dele. Digo até que se esse filme tivesse sido lançado próximo da temporada do Oscar, entre novembro e dezembro, poderia caber uma indicação, caso o filme fizesse uma campanha forte. Acho que seria, sim, um bom candidato. Não a ganhar o prêmio, mas pelo menos a ser indicado. A direção do filme também é muito boa. O Antônio Campos soube trazer bem esse tom mais sombrio e pesado da história, retratando a violência de maneira bem crua. Inclusive algumas cenas lembram um pouco Pulp Fiction do Tarantino, que é uma ótima inspiração. Ele também sabe criar bons climas de tensão, nada assim estrondoso que vai te deixar na ponta da cadeira e apreensivo, mas a composição dos planos e a maneira com que ele conduz a conversa de alguns personagens constrói sim um clima de tensão perceptível. Mais entre eles do que na gente, mas eu acho que funciona super bem e tá ótimo. Inclusive, eu vou ressaltar a cena do diálogo entre o Tom Holland e o Robert Pattinson. Essa cena é realmente muito boa e muito bem dirigida. Acho que é o destaque principal do filme. Eu só acho que a direção do Antônio Campos podia ter sido um pouquinho mais corajosa. Eu senti um pouco de falta de notar o diretor ali compondo as cenas. Não que ele fique apagado, eu acho que o que ele fez foi muito bom, mas talvez tenha faltado um pouquinho mais de coragem. Acredito que um diretor mais experiente autoral conseguiria replicar melhor o que eu tô querendo dizer. Mas de qualquer forma, o que ele fez tá ótimo e não é um defeito do filme. Eu só acho que podia ter sido um pouquinho mais corajoso. Sobre a fotografia, ela também é bem funcional, bem desaturada, cores bem lavadas, que representam o clima sombrio e mórbido daqueles locais, o que combina muito com a atmosfera da trama. E funciona super bem. Inclusive, existem algumas cenas bem escuras, mas dá para entender perfeitamente o que está acontecendo. A cena não fica confusa, então é um ótimo trabalho. Tematicamente falando, eu acho o filme bem corajoso, porque ele vai para um lado bem delicado da humanidade, abordando os males do fanatismo religioso
e os males que isso pode causar, mostrando pessoas cometendo atos terríveis e usando a religião como justificativa, algo que eu acredito que seja bem atual. O filme, na verdade, retrata a fé de uma maneira bem negativa. A maioria dos personagens que são muito ligados a ela acabam tomando atitudes terríveis e drásticas, tanto por acidente quanto intencionalmente. E eu acho que isso é abordado de maneira sublime e combina muito com o título do filme, que nos mostra que algumas pessoas acabam indo procurar Deus através da fé e na verdade o que elas encontram é o diabo dentro de si próprias. Mas de modo geral, o filme me agradou bastante, fica a recomendação, acho que vale muito a pena assistir. Serviu para dar uma quebrada naqueles terríveis melodramas adolescentes que saem toda semana na Netflix que ninguém aguenta mais. E é uma ótima opção para passar um pouquinho de seu tempo. Trama interessante, com um ritmo um pouco lento para reforçar a angústia dos personagens, mas ainda assim um ótimo filme. Fica a recomendação e é isso.